Bem-vindos ao quarto podcast da série Clássicos do projeto Weltanschauung. Depois de nós termos tratado da Ilíada, de Paideia e da história da Guerra do Peloponeso, versando esses três clássicos, essas obras clássicas sobre a Grécia, nesse quarto programa nós vamos falar de um outro estágio fundamental para a nossa civilização, Roma. Não só, quando se fala em Roma, não só do Império, como Roma, desde os seus primórdios, uma apreciação geral, a República, o Império, mas, no caso da obra de hoje, não uma descrição, não um comentário sobre o Império, a República, ou seja, todo o período da existência de Roma. Nós vamos tratar de um aspecto particularmente dramático desse estágio da nossa história, porque Roma faz parte da nossa história, que é a queda de Roma. Aliás, um assunto que é momentoso, dadas as circunstâncias semelhantes ao que se verifica de alguma forma no Ocidente. Antes desse termo surgir, o Ocidente, o entendimento do que fosse ou do que viesse a ser Ocidente se confundia com Roma, particularmente a parte ocidental do Império Romano. De forma que, quando nós falamos em Roma, aquele conjunto de instituições, de poder, de ideias, de leis, de ordem, de justiça, tá, que se convencionou se chamar da Pax Romana, quando nós tocamos nesse assunto, nos vem à mente como que um império, um colosso desse pôde ter fim. Com efeito, a queda do Império Romano é uma das duas grandes tragédias da história. A primeira, como já tivemos oportunidade de comentar aqui na Ilíada, foi o fim da civilização do bronze e a passagem para a Era do Ferro, no século XII, XIII a.C., no qual ocorreram grandes perturbações no Mediterrâneo Oriental, principalmente, mas não só ali, que atingiram o Egito, o Império Hitita, em que teria havido a Guerra de Troia. Foi uma catástrofe humana e civilizacional, talvez sem proporções, talvez maior ainda do que a queda do Império Romano. Mas no ano 476, que é aquele convencionado para assinalar o fim do Império Romano, com a deposição do imperador menino pelo bárbaro Odoacro, nessa data, no século V da nossa era, se repete, então, uma tragédia. Acontece uma nova tragédia, que é a queda do Império Romano, convulsionando todo mundo conhecido à época, trazendo milhões de mortes por pestes, guerras e perturbações de toda a ordem, e daí emergindo custosamente, sofridamente, paulatinamente, uma nova ordem que no nosso mundo nós chamaríamos depois de Idade Média, que duraria aproximadamente 1000 anos até que emergisse um esboço de ordem internacional relativamente estável. De tal forma, pelas suas consequências, pelas suas repercussões na época, pelas modificações, pelos estragos que causou, a queda do Império Romano é seguramente um dos grandes desastres da história, à altura daquele outro a que nós nos referimos, que foi o fim da civilização do bronze e o início do ferro. Nós vamos tratar dessa questão de Roma, de uma maneira geral, especificamente do declínio e da queda de Roma, por um clássico, como nós prometemos nessa série de programas. E o clássico de hoje é de autoria de um inglês, está naquela categoria de livros que foram escritos mais próximos de nós e a respeito de uma coisa que aconteceu lá atrás, lá no passado.
Mas não foi escrito tão próximo de nós, não. Trata-se de O Declínio e a Queda do Império Romano, do inglês Edward Gibbon, um aristocrata, um intelectual inglês do século XVIII, que redigiu essa obra, que foi um grande sucesso à época, coincidentemente lançado no ano da independência americana, 1776. Uma obra que até certo ponto nós já podemos entender como um produto clássico do iluminismo, na sua curiosidade intelectual, na sua busca de conhecimento, mas também nas suas contradições, como nós vamos ver. A abordagem que Gibbon faz da questão do declínio e queda do Império Romano, na minha opinião, permanece válido até hoje. Ele aponta que ele faz um juízo a respeito das causas do Império Romano. Nós estamos tratando aqui nesse livro não necessariamente do original redigido por Gibbons, naquele estilo, naquele enciclopedismo do século XVIII, que seria dificilmente palatável nos nossos dias. Trata-se de uma organização filtrada, selecionada, realizada nos anos 50 por um historiador e jornalista inglês, Darrell Saunders, que selecionou, dentro dos vários volumes redigidos por Gibbon, aquelas partes mais interessantes e aduziu as notas que ele julgou importantes. Dentro daquele hábito que eu comentei aqui com as senhoras e senhores, eu guardo nos livros, dentro dos meus livros, os recortes da crítica cultural dos nossos melhores jornais. E aqui eu tenho um recorte da Ilustríssima, da Folha, de 2014, Bárbaros e Romanos. A frase é bem provocativa. Como acabar com o império? Só para ilustrar como esse tema é importante e recorrente. Trata-se de uma resenha sobre diversas obras de Peter Herder, um historiador britânico, em que ele apresenta aqui a tese dele a respeito da queda do Império Romano. Ele a atribui ao efeito de cópia, ao efeito de espelhamento que o Império Romano produziu no seu entorno das várias tribos bárbaras que se acumulavam nas suas fronteiras e que, procurando replicar o modelo romano, esses grupos étnicos concentraram poder e acabaram se tornando rivais poderosos que, infiltrados no limes romano, nos limites das fronteiras romanas, acabaram por levar à queda do Império. Não é essa a tese de Gibbon. A tese de Gibbon centra as razões para a queda do Império Romano predominantemente no interno, no próprio Império, nas contradições e males e vícios que Roma desenvolveu na sua interioridade, ao longo da sua existência. O discurso, a organização da obra de Gibbon, o índice já fala muito, porque ele aponta o período de apogeu de Roma, no século I e II, no período dos Antoninos, e o índice vai listar no item 15 a invasão da Itália por Alarico, em 408, culminando com o saque de Roma em 410. Um acontecimento que deixou o mundo pasmo e que até Santo Agostinho a ele irá se referir. Então, a repercussão dele. E nessa sequência do apogeu dos Antoninos até o saque de Roma, que Gibbon se concentra, descrevendo
partes muito interessantes dessa evolução, ou involução, como queiram, da história de Roma, que levou à sua queda. Vale a pena fazer uma recordação ligeira do que foi Roma. Nós tratamos aqui no nosso último podcast, falamos da Guerra do Peloponeso, no final do século V a.C., 431, 404. Logo depois, nos anos 300 a.C., século IV a.C., nós vamos ter aquela crise a que nos referimos, da polis, os trabalhos de Platão. Depois nós vamos ter a ascensão da Macedônia, o império de Alexandre o Grande, depois a sua queda também. Mas enquanto isso, no século IV a.C., enquanto tinha acabado de desenvolver a Guerra do Peloponeso, ainda havia aqueles resquícios do poder grego, da grandeza da Grécia clássica, algo diferente estava acontecendo lá na Itália, na Península Itálica. Roma, uma cidade organizada em termos de tribos, chamadas 7 tribos, com uma lenda do seu nascimento, daquela lenda de Rômulo e Remo, dos irmãos que tinham sido criados por uma loba, né? Inclusive tem um belo presente aqui da Prefeitura de Roma, a Prefeitura de Brasília, a coluna com a loba e os irmãos. Então, de toda essa lenda emerge um poder político ali no Vale do Lácio, na Itália, e essa cidade, aos poucos, por medo dos vizinhos, ela dá início a uma dinâmica de expansão. É impressionante porque essa dinâmica de expansão à custa dos vizinhos imediatos vai se instalar em Roma como uma verdadeira razão da sua existência. Ela vai chegar no final do século II a.C., século III a.C., já nos anos 200, encostando na Sicília, encostando no sul da Península Itálica, a sua expansão, o seu domínio territorial sobre os outros povos da península, e vai se chocar com as cidades remanescentes da Grécia clássica e com outro povo poderoso do Mediterrâneo, os cartagineses. Daí vão acontecer 3 guerras púnicas, que vão se desenvolver dos anos 264 até 146, guerras terríveis, extensas, duradouras, que vão se estender do Mediterrâneo Oriental até a Espanha, né, a atual Península Ibérica, com um sacrifício muito grande de ambas as partes, e vai culminar com a destruição de Cartago. Após essa destruição de Cartago, Roma vai eliminar os últimos focos de poder da Grécia, vai se assenhorar da Grécia e vai se estender pelo Oriente Médio. De tal forma que, por volta do primeiro século da nossa era, Roma já dominava uma considerável extensão do Mediterrâneo, praticamente toda a bacia do Mediterrâneo, tendo chegado, e no ano 117 d.C., da Inglaterra ao Mar Cáspio, na Mesopotâmia, com províncias na Mesopotâmia e na Armênia. Imagine a extensão disso. O próximo imperador, Adriano, reduziu um pouco para adequar ao poder da cidade, do império, e a partir daí Roma vai atingir o seu apogeu entre os anos 100 e 200 da nossa era. Aquele filme O Gladiador, em que aparece o imperador Marco Aurélio, é aquele momento, é um flash cinematográfico no nosso dia desse apogeu de Roma. Esse é o momento que Gibbons começa a sua história, do apogeu de Roma até a sua queda e declínio. Então, feita essa apresentação sumária do que foi a história de Roma, né, ela sofreu um saque dos godos lá em 390 a.C. e vai sofrer um novo saque, que é o prenúncio da sua queda em 410 depois de Cristo. Gibbons apresenta partes muito interessantes, como eu disse, da evolução, do desenrolar da história de Roma ao longo de todo esse período. Um aspecto muito interessante é da história do cristianismo, em que ele comenta com muita propriedade, ele combate a falácia de que os cristãos, os primitivos cristãos, eram pessoas exclusivamente da classe mais baixa,
que eram pobres, deserdados, escravos e tudo mais. Com efeito, ele fala aqui, palavras de Gibbs, a religião cristã, que se endereçava a toda a raça humana, deve, por conseguinte, aliciar um número muito maior de prosélitos entre as classes inferiores do que entre as superiores. Sim, foi a primeira grande revolução da história pelo apelo a ela, à igualdade. Segue Gibbons. Essa circunstância, tanto mais inocente quanto natural, tem sido convertida numa acusação menos energicamente refutada pelos apologistas do que encarecida pelos adversários da fé. Está falando como anglicano aqui. A nova seita de cristãos compôs-se quase exclusivamente do rebotalho da população, campônios e artífices, meninos e mulheres, mendigos e escravos. Esses teriam, às vezes, introduzido os missionários no seio das famílias ricas e nobres a que pertenciam. Tais obscuros mestres são tão mudos em público quanto loquazes e dogmáticos em particular. Ao mesmo tempo, evitam cautelosamente o perigoso encontro com filósofos. Misturam-se a turba rude e letrada, insinuando-se nos espíritos que, por sua idade, por seu sexo, por sua educação, estejam mais dispostos a deixar-se impressionar por temores supersticiosos. Ele descreve, basicamente, aqui a crítica, o ataque pagão aos primeiros cristãos, que eram rotulados como incapazes de debater e defender as suas ideias perante as ideias predominantes à época, algo que vai ser imediatamente desmentido pela patrística. É um assunto mais à frente. Esse esboço desfavorável, embora não destituído de alguma verossimilhança, trai o lápis do inimigo, em suas cores sombrias e em seus traços distorcidos. Conforme se difundiu pelo mundo, a humilde fé de Cristo foi adotada por várias pessoas que tinham adquirido certa importância social em razão de seus dotes pessoais ou de sua fortuna. E aqui Gibbons faz o alerta sobre a heresia, em que ele toca, ele aponta sobre as falhas de muitos sacerdotes, de muitos que se diziam adeptos do cristianismo, de abandonar o antigo cânone da fé e formar as suas opiniões em conformidade com preceitos sutis da lógica. Os erros desses pretextos cristãos decorrem do abuso de artes e de ciências, tentando explicar a fé. É um comentário de Gibbons que vai ser retomado por filósofos e teólogos cristãos ao longo da história. Mas, tocando agora nas razões específicas da queda do Império Romano, ele comenta aqui como a corrupção da política se dissemina no tecido social romano. Ele comenta aqui sobre os cônsules e os patrícios. Enquanto foram os primeiros magistrados de um Estado livre, os cônsules derivam do direito ao poder da escolha do povo. Os cônsules eram eleitos. Enquanto os imperadores condescenderam em disfarçar a servidão que impunham, os cônsules eram ainda eleitos pelo sufrágio real ou aparente do Senado. A partir do reinado de Diocleciano, esses mesmos vestígios de liberdade foram abolidos e os candidatos vitoriosos, investidos nas honras anuais do consulado, fingiam deplorar a humilhante condição de seus predecessores. Nas epístolas do imperador, que ele dirigia aos 2 cônsules eleitos, declarava que haviam sido investidos em seus cargos tão só pela autoridade imperial, dele, imperador. Mais à frente, sobre a justiça, Gibbons aponta: não obstante rigorosas precauções, vamos dar um salto lá para o ano 330, aproximadamente, o imperador Constantino, após um reinado de 25 anos, ainda deplora a venal e opressiva administração da justiça.
e exprime a mais calorosa indignação pelo fato de a audiência do juiz, seu despacho dos assuntos, seus atrasos sazonais e sua sentença final serem publicamente vendidos ou por ele próprio ou pelos funcionários de sua corte. A continuidade, talvez impunidade desses crimes são atestadas pela repetição de leis impotentes e de ameaças ineficazes. Todos os magistrados civis eram recrutados na carreira legal. Ele aponta aqui que a principal escola de direito dentro do espaço romano era Beirute, ou Berito, na Fenícia, que floresceu por mais de 3 séculos, desde a época de Alexandre Severo. Após um curso regular de aprendizagem que durava 5 anos, os estudantes se dispersavam pelas províncias em busca de fortuna e de honrarias. Não lhes faltaria trabalho num grande império já corrompido pela multiplicidade de leis, de estratagemas e de vícios. A corte do prefeito pretoriano do Ocidente tinha condições, ela só, de dar emprego a 150 advogados, 64 dos quais eram distinguidos com privilégios peculiares, sendo 2 escolhidos para defender, por um salário de 60 libras de ouro, as causas de tesouro. Fazia-se o primeiro experimento de seus talentos judiciais, designando-os para atuar ocasionalmente como assessores dos magistrados. Daí eram a miúde promovidos à presidência dos tribunais antes de terem patrocinado causas em juízo. Obtinham o governo de uma província e, com a ajuda de mérito, de reputação, de favor, ascendiam por degraus sucessivos até ilustres dignidades de Estado. Mais um aspecto que nós podemos usar aqui para caracterizar aquele conjunto de razões que levaram à queda do Império Romano, diz respeito à questão da dissolução de costumes. A aquisição do saber raramente atrai, ele falando sobre a situação de Roma, a aquisição do saber raramente atrai a curiosidade dos nobres, que aborrecem a fadiga e desdenham as vantagens do estudo. E os únicos livros que folheiam são as sátiras de Juvenal e as verbosas e fabulosas histórias de Mário Máximo. As bibliotecas por eles herdadas de seus pais ficam fechadas, como lugares lúgubres, sepulcros, longe da luz do dia. Mas mandam construir para seu uso os dispendiosos instrumentos do teatro, flautas e liras enormes e órgãos hidráulicos. A harmonia da música vocal e instrumental se faz incessantemente ouvir nos palácios de Roma. Nesses palácios, o som é preferido ao sentido e o cuidado do corpo ao da mente. Aceita-se como máxima salutar que a mais leve e frívola suspeita de uma moléstia contagiosa tem peso suficiente para escusar a visita dos amigos mais íntimos. Mesmo os criados enviados para obter notícias decorosas não podem regressar à casa enquanto não tiverem passado pela cerimônia de uma ablução prévia. No entanto, essa consideração egoísta e pusilânime cede ocasionalmente à paixão mais imperiosa da avarez. A perspectiva de ganho levará um senador rico e gotoso até a distante espoleto, cidade. Qualquer sentimento de arrogância e dignidade é sobrepujado pelas esperanças de uma herança, ou mesmo de um legado, sendo um cidadão rico e sem filhos o mais poderoso dos romanos, ou seja, alvo das maiores bajulações. E segue na sua crítica aqui a questão dos hábitos políticos que também levaram à derrocada de Roma. De tal forma que ele vai concluir, como eu comentei, chegando ao início dos anos 400, quando todo esse quadro converge numa fraqueza enorme do César e do governo, quando vários grupos de bárbaros já estavam dentro do espaço romano, um dos líderes desse grupo, o Alarico, um godo, ele se revolta por não ter recebido o reconhecimento que achava que merecia por parte de Roma. E com as suas forças dentro do império, próximo já de Roma, ele se aproxima de Roma, cerca Roma e, auxiliado pela população e pelos escravos revoltados com a situação de própria Roma, que abre um portão, os portões da cidade a ele,
Roma é saqueada e naquela desordem perecem milhares de pessoas e muitos tesouros são dali retirados, que vão constituir parte do famoso tesouro visigótico. Nós temos nessa obra de Gibbon uma análise, acima de tudo, das pessoas, do ser humano como um todo, questão a que nós nos referimos aqui. Quando nós falamos de Roma, nos vem a ideia das duas dinâmicas que levaram à sua grandeza, seu ocaso e queda. Uma violência permanente na conquista dos povos vizinhos inicialmente, depois ao mundo conhecido, e uma instabilidade interna enorme, dada a inexistência de instituições ou de um pensamento político que permitisse a constituição de instituições seguras, coisa muito distante da realidade naquele momento. Roma, então, é um assunto de permanente interesse para nós modernos, particularmente por causa dessas duas dinâmicas, a violência contra os vizinhos e a injustiça interna que leva a uma instabilidade permanente. Daí a importância da obra de Edward Gibbon, O Declínio e a Queda do Império Romano, como uma obra que deve figurar com destaque nas nossas bibliotecas e ser mantida como uma referência nas discussões históricas sobre a evolução da nossa civilização em busca de mais equilíbrio, justiça e prosperidade. Até a próxima, então. Um grande abraço.